Olá. Em janeiro de 2019, o Brasil assistiu a uma imensa tragédia, o rompimento da barragem de rejeitos minerais em Brumadinho. Em seu rastro de destruição, o rompimento deixou mais de 200 mortos e cerca de 93 desaparecidos. Os danos ambientais e econômicos superaram outro desastre, o da barragem de Mariana, também em Minas Gerais. Que lições ficaram dessas tragédias? Aqui no Cidadania, vamos conversar com o senador Carlos Viana, relator da CPI de Brumadinho, e com o presidente do IBAMA, Eduardo Bin. Vamos tentar entender essas tragédias e quais medidas podem evitar que elas se repitam. Bom, presidente, vamos começar... Perfeitamente. Sim. O nosso convidado, né, já que a casa é nossa, senador. Isso é a primeira pergunta que fica latente, né? Que lições tirar dessas tragédias e o que a gente pode fazer para evitá-las no futuro, já que existem tantas outras barragens na mesma situação? Exato. Obrigado pelo convite, pelo Senado. O que a gente tira de lição nessas duas tragédias, e principalmente da sucessão delas e do pouco tempo entre elas, é que precisamos urgente melhorar nossos programas de monitoramento e segurança de barragem. Não da barragem em si, eventualmente, só da barragem, mas também nessa questão do risco que a gente está disposto a correr. Você ter um refeitório para baixo da barragem, em menos de 20 segundos, 200 pessoas morrem, não é uma regulamentação aceitável em termos de risco. Então, as lições que a gente tenta tirar dessas duas tragédias, esses desastres, é exatamente isso. Como trabalhar para mitigar esse risco, minorar esse risco e aumentar a segurança na operação das barragens, no caso são de mineração, né, que estão em foco aqui, de mineração, porque é uma atividade que tem sua importância, principalmente no estado de Minas Gerais, mas não é só uma questão de importância, uma importância para a sociedade, mas ela precisa ser feita de uma maneira sustentável, de uma maneira segura, de uma maneira ambiental ou não, tem que ser feito de uma maneira segura. E a perspectiva que a gente traz dessa tragédia é exatamente melhorar nosso processo de controle e de regulamentação, eventualmente até passando por uma questão legislativa, para a gente poder cobrar mais segurança do empreendedor, dos empreendedores, no caso. Senador, o senhor, como relator da CPI do Brumadinho, já tem os primeiros estudos, já tem as primeiras análises dessa tragédia. Como é que estão esses estudos, como é que estão essas primeiras resultados do trabalho dos senhores? A linha de raciocínio do presidente do IBAMA é corretíssima. Nós hoje, no Brasil, nós precisamos nos perguntar qual o risco que nós desejamos correr e, principalmente, qual o custo que nós queremos, estamos dispostos a arcar com a mineração. Porque em determinadas situações, nós possivelmente teremos que tomar uma decisão de não minerar mais. E aqui a gente pode ir explicando aos poucos, porque, em primeiro passo, no caso do minério de ferro, no caso das duas barragens, tanto Mariana, em Fundão, quanto Brumadinho, Córrego do Feijão, o que nós temos ali, Eduardo, é uma questão de um Estado que, no desejo de gerar mais emprego, de incentivar o fomento na questão econômica, que é muito correto, mas abriu mão do papel de regulador e fiscalizador. A mineração, ela se autorregulou. E os instrumentos que nós temos, como a Agência Nacional de Mineração, que foi criada em 2018, não detinham, primeiro, equipamento, pessoal e até uma legislação suficiente para poder coibir um setor que é bilionário. Como nós entregamos para ele a responsabilidade em se fiscalizar, o setor virou uma questão apenas de lucro. Eles começaram a colocar em segundo plano que, de fato, é importante, que é a nossa responsabilidade ambiental e a nossa responsabilidade econômica. Porque quando uma barragem se rompe, nós estamos colocando diversas cidades em situação de problema fiscal grave, de um abismo, vamos dizer assim, na questão do comércio, do emprego. Então, hoje, a grande proposta é nós rediscutirmos qual o futuro que nós, brasileiros, queremos para a mineração. E aqui não está ninguém que queira acabar com a mineração. Está entre as três pautas nossas de exportação mais importante. É um setor que emprega milhares de pessoas, mas que está deixando um rastro hoje no país de lama, de veneno, que nós temos que começar a pensar, vale a pena
a mineração dessa maneira, esse custo, ele de fato, para as futuras gerações, não será alto demais pelo que nós estamos colhendo hoje? E a CPI, tivemos a nossa nona reunião, estamos caminhando para o relatório dia 2 de julho, nós identificamos, Eduardo, o grande problema foi exatamente um setor que se autorregulou. Um exemplo claro aqui, um recorte, para que a gente possa entender. A agência reguladora, que é a ANM, ela exige uma auditoria constante da segurança de barragem. Quem paga é o auditado, mas o auditado também contrata a empresa de auditoria. E nos depoimentos que tivemos na CPI, os funcionários, tanto da Vale quanto os de terceirizados, foram claros em dizer: nós terminávamos um relatório e antes de entregarmos à agência, nós deixávamos que a empresa visse para que ela desse o posicionamento dela. Ou seja, a empresa manipulava as informações. E ao manipular as informações, nós ficamos suscetíveis ao que aconteceu. Laudos ideologicamente falsos, em que foram prestadas informações dentro da legislação corretas, mas falsos no sentido de uma realidade de fiscalização que não era aquela. E o resultado são essas tragédias constantes que nós tivemos num curto espaço de tempo. Por quê? Porque nós não retomamos a função do Estado, que não é atrapalhar o negócio. E quando a gente fala em regulação, vem logo aquela ideia antiga de regular mercado. Não é isso. A função de colocar limites. Porque um dano ambiental como esse que nós tivemos em Mariana, que até hoje está lá, ainda vai ser sentido nos próximos 10 anos, esse de Brumadinho, nós colocamos toda uma bacia em situação. E temos outros. Se a gente for falar da mineração de ouro, por exemplo, a mineração de ouro gera mercúrio, arsênio, gera veneno de toda a natureza. E aquilo fica lá guardado. Tira-se lá 40 quilos, 50 quilos de ouro por mês e se deixam milhões e milhões de metros cúbicos de um material que está contaminando o subsolo. A empresa fecha as portas, vai embora. Quem é que vai cuidar de uma barragem como aquela que pode prejudicar aí o nosso futuro por um século? Né? Sim, e ficam os danos sociais todos. Né? Agora, a população parece hoje mais atenta a essas questões, as próprias populações. Né? O Data Senado, que é o nosso instituto de pesquisa aqui, fez uma pesquisa que retrata bem isso. A gente poderia ver aqui um desses dados, que é bem interessante, né? Quais são as principais ameaças ao meio ambiente? É interessante que a falta de conscientização é o que aparece em maior destaque, com 56%. Interesses políticos também, que é bem apontado como essas faltas. Então, quer dizer, e a legislação inadequada é que é a menos apontada pela população, né? Então, quer dizer, a gente vê uma conscientização maior da população. Não, né? O gráfico está mostrando o que eu acabei de falar. Se você observar, o papel do Estado como o agente regulador está presente na maior parte das respostas aqui. Exatamente. Né? Como é que o senhor vê isso? Quer dizer, esse interesse e essa conscientização da própria população frente a esse problema? Sem dúvida. Eu vejo essa percepção popular, vamos dizer assim, de uma maneira bem parecida com a opinião que eu também tenho, né? Claro, a gente precisa melhorar nossa consciência ambiental para saber o que cobrar dos atores públicos e privados que interagem com o meio ambiente, que praticamente todo mundo, né? Quem que não interage com o meio ambiente, né? Temos leis boas no Brasil, leis bem restritivas. Obviamente, como o senador falou, a gente precisa melhorar alguns aspectos da fiscalização, capacitar alguns órgãos, mudar eventualmente uma modelagem de fiscalização. Quer dizer, a partir do momento que a pessoa paga um laudo, tudo bem, mas ela paga e ela mesma contrata, e aí fica uma situação, às vezes, complicada, no ponto de vista mínimo ético. Né? No caso de Brumadinho, talvez tenha sido um pouco diferente, mas do ponto de vista ético fica um pouco complicado. E as agências todas são assim. É da regra das agências reguladoras. Então, elas não regulam nada. É uma questão de fiscalização, né, de regulamentação. Mas por quê? Porque a gente entende que o Estado tem que ter um papel subsidiário em relação ao cidadão, né, o cidadão cumprir a regra. Então, a gente acredita, mas tem que acreditar com os laudos, no cidadão. Porque um Estado não consegue fazer tudo isso, fazer os laudos, tudo que tem que fazer, e ser um Estado pequeno. E o Estado brasileiro nem acho que seja um Estado tão pequeno assim, né? É um Estado relativamente, assim, um Estado médio aí, para não dizer. E a gente, teoricamente, pela última eleição, a gente quer um Estado um pouco menor.
para ter um Estado um pouco menor, a gente precisa da ajuda do cidadão, mas numa modelagem eventualmente diferente. Por quê? Para trazer responsabilidade na aplicação da lei ambiental. A lei ambiental é ótima, a nossa fiscalização, só que precisa melhorar um pouco, mas com essa ajuda, eventualmente, até uma modelagem um pouco... A pesquisa aponta também para um outro dado muito interessante, né? Que é de quem é a responsabilidade pela fiscalização do meio. A gente tem aqui um outro quadro, deixa o rapaz aqui botar aqui na tela, quem são os principais responsáveis por isso. Veja que a população toma para si a responsabilidade por cuidar do meio ambiente. São 45% que apontam que a população deve tomar, seguido pelo governo federal, os governos estaduais, as prefeituras, e apenas 3% aponta como as empresas privadas, exatamente aquilo que o senhor falou agora. E é interessante a percepção do governo federal, porque normalmente o IBAMA, as grandes questões da Amazônia, por exemplo, é que estão sempre no noticiário. Mas as prefeituras, elas respondem de uma certa forma, os danos ambientais no município, locais são tão importantes quanto uma questão de um desmatamento na Amazônia a cada ano. Desmatamento que você, inclusive, pode reverter plantando árvores. Você pode zerar índice de desmatamento, você desmata, mas você cria programas de manejo e replantio, você zera essa questão. É um assunto complicado da gente tratar apenas como números. Mas a questão das queimadas, por exemplo, que hoje a gente ainda consegue, em parte do país, acompanhar pelo satélite, é responsabilidade das prefeituras e dos órgãos estaduais e locais de controle, né, de meio ambiente. Os governos estaduais têm uma responsabilidade gigante nessa história, porque as principais licenças e os programas de acompanhamento e recuperação também estão no âmbito estadual. Mas a falta, ao que a gente pode perceber aqui, um pouco mais de informação e principalmente... Agora, gostei muito desse dado de que a população, 45% se acha responsável. É de fato um crescimento da consciência em relação ao assunto. Sim, e é interessante porque a pesquisa também aponta um outro dado muito curioso, né, sobre a perspectiva de conciliação entre desenvolvimento e meio ambiente. Ótimo. É um dado muito interessante aqui também que eles veja bem, que 91% acredita que é possível essa conciliação e apenas 7% acredita na impossibilidade. Então, quer dizer, o desenvolvimento ele não chega, pelo menos pela visão da pesquisa, a ser um problema para o meio ambiente. Quer dizer, o problema é exatamente como conciliar esses dois pontos. Como é que o IBAMA vê essa questão? Olha, o IBAMA entende que não só é possível a conciliação de desenvolvimento e sustentabilidade, como ela é necessária. Você ter um desenvolvimento que não é sustentável, é um desenvolvimento pífio, efêmero, que tende a se fracassar a longo prazo, ou a médio ou a longo prazo. Então, eu entendo que não é uma relação possível, e eu fiquei muito contente de ler isso, eu entendo que é uma relação necessária. Claro que em alguns pontos, alguns sacrifícios têm que ser feitos, mas, no geral, em termos globais, tem que ser sustentável, porque senão ele não se sustenta, inclusive, fisicamente. Né? Quer dizer, a agricultura hoje, a gente está com um apoio grande por parte da agricultura, por quê? Porque se ela entende que se ela não cuidar do meio ambiente, o prejuízo para ela, físico, é muito maior. Então, a gente tem problemas hoje no Rio Taquari, por exemplo, tinha uma cheia, não era uma cheia sazonal, não era permanente. Teve um problema ambiental, hoje tem uma cheia permanente. Um prejuízo gigantesco. Não só a atividade produtiva, como provavelmente também isso está feito, tem que se fazer estudos para determinar isso de maneira mais correta, para a atividade do meio ambiente por si só. Então, não tem como você ter um desenvolvimento que não seja sustentável. Desenvolvimento sustentável não é desenvolvimento, é só uma aparência de desenvolvimento. Não dura e depois, quando a conta vem, ela vem muito mais pesada. Sim. É o que está se assistindo hoje em Minas, né, senador? Há 15 dias, já ainda no mês de abril, nós tivemos lá uma grande exposição que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. É considerado uma das maiores feiras hoje no mundo da tecnologia e da pesquisa, chamada Fronteira do Conhecimento Genético no rebanho bovino brasileiro. E eu ouvi com muita satisfação dos representantes que estavam lá, do agronegócio, a preocupação em manter o atual Código Florestal brasileiro,
que nós já temos, inclusive, ideias, propostas de se acabar com a reserva legal das propriedades. Esse Código Florestal foi construído com várias mãos, inclusive do agronegócio. E hoje, é bom que as pessoas entendam, a pesquisa, a tecnologia tem feito com que a agricultura brasileira, e aí eu falo de todos os setores, produza cada vez mais em espaços menores. Eles entenderam a mensagem de que não adianta querer simplesmente chegar como terra arrasada, que é a questão de você destruir tudo para plantar. Mais cedo ou mais tarde, acaba, como nós acabamos com boa parte do Nordeste brasileiro, com áreas importantes em Minas Gerais. Outro setor que já começou a se manifestar, e aqui eu vou fazer um recorte especial, é a questão da CPI em Brumadinho, lá com as mineradoras. Desde o primeiro dia, nós temos colocado com muita clareza que nós entendemos que barragens de rejeitos a nossa paciência esgotou. Nós não queremos mais barragens de rejeito. A minha fala em nome de Minas Gerais, nós não queremos mais. A mineração já poderia estar trabalhando a seco há muito tempo. E não quiseram assumir, por quê? Porque a legislação não os obrigou. É muito mais barato você pegar uma barragem com 14 metros de altura e levar ela até 84 do que você buscar sistemas mais modernos. O que aconteceu? A barragem caiu sobre ela mesma e o resultado foi o que nós vimos, 300 pessoas mortas. Então, o setor, para sobreviver, terá de buscar tecnologia, inclusive com relação ao fim das barragens. E nós já obtivemos uma primeira vitória, uma vitória muito importante. 4 grandes barragens que seriam construídas em Minas, que estavam em licenciamento ambiental, não serão mais construídas. Tanto a Samarco, que foi a responsável por Mariana, quanto a Vale, e quanto uma outra que chama Anglo American, que construiria uma barragem gigantesca num dos municípios mais históricos de Minas, que é Conceição do Mato Dentro, desistiram, vão trabalhar com a deposição a seco. Isso é um avanço que o próprio setor já percebeu e terá de se adequar. Então, antes mesmo que nós criássemos uma legislação mais restritiva, eles próprios estão buscando. É uma questão apenas de nós colocarmos regras. Agora, quando falamos no meio ambiente, o Eduardo entende muito mais do que eu, nós estamos falando de uma coisa muito ampla. Por exemplo, nós vamos falar da Amazônia, do Mato Grosso para cima, vamos ao Amapá, ao Acre, vamos subindo até metade do estado de Roraima. Roraima é metade selva e a outra metade planície. Cerrado, eu acho. Me conte uma coisa, como é que nós vamos fazer essa ocupação? Isso é um assunto que nós estamos discutindo, vai para uns 50 anos que nós estamos falando. Desde o governo militar, o Brasil fala sobre a questão da ocupação da Amazônia e da nossa fronteira norte. Em 2001, Roraima viveu uma série de incêndios gigantes e o governo federal, na época, sem condições de ajudar, pediu reforço nos estados. Eu lembro que Minas enviou um grupo de policiais militares com helicópteros, enviou bombeiros. Quando eles foram fazer os planos de voo para atravessar do Amazonas para Roraima, o que aconteceu? Não havia boletim meteorológico naquela época. O Brasil não tinha o INPE, que era o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não tinha um satélite que pudesse nos dar a condição de meteorologia na maior parte da Amazônia, muito menos começar a entender o que estava acontecendo na fronteira, ou seja, um território não ocupado. Só depois desses incêndios é que o governo federal fez um grande esforço, tivemos um segundo satélite, que hoje já nos dá uma leitura até mais apurada. Tem uma última dado aqui da pesquisa que eu achei muito interessante, de que forma devem ser punidas as empresas. Se a gente ver bem isso, você vê que a grande maioria, se a gente vê todas as questões, é exatamente essa coisa, não ter nenhuma relação com o poder público. Pois é. Né? Quer dizer, essa seria a grande punição, porque, na verdade, o poder público é o grande o usuário desses sistemas, né? Quer dizer, o financiador desse sistema. Então, a não obtenção de mais licenças, né? Que é uma atribuição do IBAMA, a não renovação dessas licenças, né? E exatamente o trato com o poder público sim, ser mudado, né? Quer dizer, como é que a gente poderia ver isso? A legislação já atinge um pouco isso ou ela precisa ser melhorada, presidente? Eu entendo que a legislação precisa ser aperfeiçoada nesse sentido. Quando a gente concede uma licença ambiental, falando pelo IBAMA, mas obviamente por qualquer órgão licenciador, a gente busca gerenciar os impactos ambientais do empreendimento,
garantindo que ele trabalhe dentro dos padrões de sustentabilidade e de legalidade. A partir do momento que você tem um erro, um desastre, um acidente, alguma irregularidade no procedimento, a resolução CONAMA permite que você casse a licença. Mas não é qualquer erro que gera a cassação da licença. E um desastre dessa magnitude, você pode até dizer o seguinte: eu cacei a licença do empreendimento, mas eu posso, aquele grupo, vamos dizer, seja uma empresa X, eu posso que essa empresa X seja proibida de obter outros licenciamentos que tenham gerenciamento, tenham uma segurança no processo. Sem lei, sem previsão nesse sentido, hoje a gente tem uma carência de uma legislação nesse sentido. A gente não poderia impor isso. O que a gente pode fazer, obviamente, é negar uma renovação de licença, porque ela não está operando de acordo com os parâmetros ambientais, isso a qualquer momento. Né, o artigo, tem uma resolução CONAMA de 97.237, o artigo 19, permite que o órgão licenciador faça isso, mas ela não permite que você use um problema num licenciamento para proibir outros licenciamentos. Aí precisaria ser uma sanção, precisaria ter uma pena, precisaria estar previsto em lei, e obviamente que isso também passaria, né, uma discussão obviamente legislativa, judicial, enfim, etc. Sim. E o Senado, o Parlamento como um todo, está aberto a esse tipo de discussão. A lei hoje já permite que você não renove licenças. Isso. No caso, por exemplo, da mineração, eu entendo, inclusive, que a Vale deveria ser punida, além de todo o prejuízo das indenizações, a Vale deveria perder licenças em Minas Gerais e essas licenças serem transferidas. Mas aí surge um problema, o passivo ambiental. A nova empresa não iria assumir. Nós geraríamos um problema futuro sobre a gestão de um passivo. Nós criamos para nós mesmos um beco sem saída. O que nós temos que fazer? Nós temos que cobrar da empresa, criar uma legislação nova, exigir novas ações com relação à mineração, mas sem a possibilidade, porque criminalmente, hoje está muito claro que a Vale não agiu para evitar as 300 mortes. Ali é homicídio, aquilo é crime. Nós estamos hoje trabalhando em definir de quem é a culpa, é a chamada tipificação do crime. O crime de omissão é dolo eventual, crime culposo. Como é que isso a gente precisa ter muito cuidado, mas é crime. Isso já seria o suficiente para que a gente pudesse colocar a Vale numa situação de perda de licença. Nós, por exemplo, não pensamos nisso ainda ou não discutimos, mas os investidores lá fora já estão fazendo isso. Países como a Noruega, fundos de gestão da Alemanha, da Inglaterra, estão retirando a Vale da carteira dela de investimentos. Tanto que na última audiência, um dos diretores não veio justamente porque estava lá em Barcelona, tentando de todas as maneiras recuperar a imagem da empresa. Empresa que foi indolente, que foi irresponsável e acabou matando 287 pessoas hoje, a maior parte servidores. Então, na legislação, eu penso que seria interessante a gente começar a cobrar, mas aí você vai gerar um problema muito maior. As prefeituras, a Vale, por exemplo, agora começou a pagar as prefeituras todas. Tudo que estava parado desde Mariana, nós começamos a bater aqui, olha, vai perder, nós vamos... Aí eles começaram a pagar todo mundo, aí a pressão vai diminuindo. O sindicato dos mineradores, por exemplo, dos que morreram, deveria ser o primeiro a estar aqui na CPI gritando, olha, nós temos aí 180 pessoas que nós perdemos, companheiros. Não tem ninguém. Por que não tem ninguém de sindicato aqui? Porque a Vale foi lá e falou, olha, eu não vou demitir ninguém, vou manter o emprego de todo mundo. O sindicato se recolhe. É uma situação em que a gente tem que pensar sobre ela, sobre a responsabilidade que nós queremos. Assim como nós iniciamos aqui, vale a pena a questão da mineração de ouro? Vale a pena? Vou citar aqui um exemplo claro, também em Minas Gerais. Nós temos uma cidade chamada Paracatu, pertinho aqui de Brasília. Tem uma mineração de ouro que é a maior mina aberta da América Latina, talvez até no mundo em ouro. Tira lá 45 quilos, 50 quilos de ouro, que é a informação que eu tenho. Paga uma CEFEM de 3,5%, que é baixíssimo, isso aí é subtributado, e nos deixa lá uma barragem com milhões de metros de mercúrio de veneno. Se um dia, por um evento qualquer, essa barragem se romper, nós vamos contaminar o rio Paracatu, que é a margem principal direita do São Francisco, e vamos matar o rio São Francisco. O rio São Francisco, que na época do descobrimento avançava 500 metros dentro do mar, hoje a foz é salobra, né? Quer dizer, os danos ambientais foram cometidos durante 500 anos aqui no país e é preciso rever isso e está sendo revisto. Né? O que eu vou completar rápido aqui, até o presidente do IBAMA já posso adiantar,
Uma das propostas do Senado é nós aumentarmos a CEFEM, que é a Contribuição Financeira de Exploração Mineral, de 3 mil para 10%. Nós já estamos, inclusive, com a CPI da Câmara, num trabalho de acelerarmos esse projeto. Vai ter discussão, mas nós vamos ser muito firmes nisso. E desse dinheiro, nós criarmos fundos de recuperação ambiental no país, porque já que a mineração, quando destrói, não recupera, então vamos começar a pedir que eles recuperem antecipadamente. Isso, o IBAMA vai ser muito interessante nessa discussão, até para nós criarmos como esse fundo, as regras, para que ele possa ajudar a recuperar a bacia do São Francisco, por exemplo, que é um rio da integração nacional que interessa a todos nós. Então, esse debate nós vamos trazer com muita seriedade. Aqui coragem não vai faltar para a gente poder mudar um panorama nessa questão. Conte conosco, senador. Muito obrigado. Conte com o IBAMA. Agradeço a presença dos senhores aqui. Foi uma entrevista muito interessante e o assunto é muito inquietante. Vamos ter que voltar a ele. Muito obrigado. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só visitar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode telefonar para o 0800 61 22 11. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo Cidadania.